Bom dia, gente. Olha só. Voltando aqui ao nosso último assunto, que foi o conjunto dos números racionais. Eu coloquei aqui duas características principais dos números racionais. Primeiro, o que é o número racional, professor? É todo número cuja representação decimal é sempre finita ou infinita periódica, ok? Exemplo disso são as dízimas periódicas que nós já estudamos, que elas têm um período, ok? E que nós podemos transformá-las em números que podem ser escritos na forma de fração, que é a segunda característica dos números racionais. A representação deles é dessa maneira aqui, ó. Então, quais são os números que vão fazer parte do conjunto dos números racionais, professor? São todos os números x, tal que podem ser escritos na forma de fração, na forma de A sobre B, com A pertencente ao conjunto dos números inteiros e B também pertence ao conjunto dos números inteiros. Só que B tem que ser diferente de zero, porque se B aqui for zero, não existe divisão por zero, ok? Então existe uma exceção para o número B. Ele pode ser todos os números do conjunto dos números inteiros menos o zero, porque zero não pode aparecer aqui no denominador, ok? Essas duas características são as principais dos números racionais. Agora mesmo que nos interessa é o conjunto dos números irracionais, tá? Que a gente deu uma introdução em sala de aula, porém, por conta da pandemia, nós não trouxemos mais explicação. Então, prestem atenção. Já o conjunto dos números irracionais, ele é totalmente, óbvio, diferente do conjunto dos números racionais. Por exemplo, no conjunto dos números racionais, a gente encontra números que podem ser escritos na forma de fração. Já uma característica dos números irracionais são aqueles que nós não podemos colocar na forma de fração. Ou seja, é todo número, gente, cuja representação decimal ela é infinita, ou seja, não tem fim, porém ela não é periódica. Ou o que significa, professor? Não tem um número que se repete, não existe um padrão. Se vocês observarem aqui em raiz quadrada de 2, vocês vão observar que é 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5 e assim sucessivamente. Observem aqui na parte decimal, após a vírgula, ó, após a vírgula que eu tenho a parte decimal, que eu não tenho um número que se repita aqui de maneira regular. Observe que depois do 4 vem quem? Um 1, aí já aparece novamente um 4, aparece um 2, aparece um 1, aparece um 3, já aparece um 5, aí aqui provavelmente pode aparecer um 7, um 8 e assim sucessivamente. Observem também o raiz quadrada de 5, é 2, vírgula. Ó, vamos ver a parte decimal. 2, 3, 6, 0, 6, 7, 9. Observem que esse número aqui, a representação decimal dele, que é essa parte aqui, ó, é infinita, ok? É infinita, porém, e é também o que, professor? Não periódica. Ou seja, não existe um período. Não existe um período nesse número aqui. Então, por isso, o raiz de 2, o raiz de 5, eles vão ser números classificados como números irracionais. Da mesma feita, é o número π que nós vamos fazer uma aplicação hoje com o número π. Porque o número π, ele também ele se enquadra nos números irracionais. Porque ele possui infinitas casas, porém sem nenhum período. Observe que é 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 e aí vai. Existe já nos avançados computadores, os matemáticos já descobriram aí mais de 8 quatrilhões de casas decimais para esse número aqui, ó, que é chamado essa letrinha grega aqui, ó, que é chamada de número π. Os matemáticos já descobriram 8 quatrilhões de casas somente para esse número aqui. Então, para vocês verem que a característica principal dos números irracionais
São números cuja representação decimal é infinita e não periódica. Ou seja, resumindo, professor, são números que não podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, esse número π aqui, ó, eu não posso colocar ele na forma de A sobre B. Eu não posso. Eu não consigo, porque a representação dele decimal, ela é infinita e ela é o que, professor? Não periódica. Não existe um número que vai aí se repetir, ok? Então, esse é a característica principal do conjunto dos números, o quê? Dos números irracionais, beleza? Eu não posso colocar eles nessa forma aqui, gente, ó, A sobre B. Eu não posso. Eu queria fazer com vocês aqui uma aplicação desse número π que está no livro, ok? Eu queria fazer uma aplicação que se encontra aí na página 27, que ele está falando sobre o comprimento da circunferência, ok? Ele está falando sobre o comprimento da circunferência, ok? Se vocês observarem, a circunferência, ela existe uma curiosidade muito grande com ela, ok? Se vocês pegarem essa circunferência aqui, ó, que eu estou desenhando, e vocês traçarem o diâmetro dela. Professor, o que é o diâmetro de uma circunferência? O diâmetro é uma corda que liga o centro da circunferência, ok? Dividindo ele em duas partes, que a gente chama de raio. Aí, então, do centro à extremidade da circunferência eu tenho um raio, e esse aqui do centro, essa outra extremidade, eu tenho o quê? Outro raio. Então, o diâmetro vai ser um segmento que passa pelo centro, ok? Da circunferência. Então, os matemáticos, eles observaram o seguinte, que esse diâmetro, se você pegar a circunferência, o comprimento dela, que é, vamos supor que é esse aqui, ó, você medir por uma fita métrica, você medir esse contorno aqui, ó, que a gente chama de comprimento da circunferência, se você medir esse contorno todinho aqui, ó, e dividir por esse diâmetro, olha só, e dividir, isso aqui é uma experiência prática. Se você pegar qualquer comprimento de circunferência e dividir pelo seu diâmetro, você vai ter aproximadamente, olha só, o número π, que é um número, o que, gente? Irracional, ok? Se você pegar, por exemplo, aqueles relógios de parede, medir o comprimento dele, medir o diâmetro, você vai obter aproximadamente o número π. Para efeito de cálculo, nós consideramos o π, para efeito de cálculo, nós consideramos o π igual a 3,14. Professor, por que o senhor não vai colocar mais as outras casas? Não são infinitas? São. Mas para efeito de cálculo, em questões, em provas, eles não vão considerar as infinitas casas, porque vocês vão ter muito trabalho para resolver. Então, eles colocam aproximadamente só duas casas após a vírgula, ok? Eles colocam só duas casas após a vírgula. Então, aqui nós vamos considerar o π igual a 3,14. Se vocês fizerem aqui nessa fórmula o produto dos meios e o produto dos extremos, você vai obter C, que é igual a D vezes π, ok? C é igual a D vezes π. Vocês estão lembrados que o D, ele é dividido em duas partes, em dois raios, ou seja, o diâmetro, ele é duas vezes o raio. Então, você coloca aqui, ó, no lugar do D, você coloca 2R, que é duas vezes o raio, vezes π. Organizando aqui, eu tenho 2π vezes o raio. Essa fórmula aqui, ó, é a que a gente chama do comprimento da circunferência, ok? Essa fórmula aqui é o que a gente chama do comprimento da circunferência. Deixa eu ajeitar aqui. Então, observe o seguinte. Se eu fizer bem aqui em cima, olha só,
produto dos meios vezes produto dos extremos, eu vou ter C, que é igual a D vezes π. Mas, professor, quem é D? Esse D aqui é o diâmetro da circunferência, que é esse bem aqui, que é essa medida daqui e vai até aqui. O diâmetro divide a circunferência em 2 raios. Então, eu entendo que o diâmetro é 2 vezes o quê? O raio. Então, você substitui por 2R vezes π. Só organizando essa multiplicação aqui, fica 2 que multiplica π vezes o raio. Essa fórmula aqui é chamada de comprimento da circunferência. Então, um exemplo prático aqui dessa aplicação do número π no comprimento da circunferência é quando você tem, por exemplo, uma circunferência. Olha só, você tem uma circunferência e o raio dessa circunferência é 10 centímetros, ok? O raio dessa circunferência é 10 centímetros. Eu quero calcular o comprimento dessa circunferência aqui, gente. Ó, eu quero calcular o comprimento dela. Como é que eu faço? É só aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? O comprimento é 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Então vamos lá, 2 que multiplica. Quem é π? Π, eu já disse que vocês vão considerar quanto? 3,14. Então você coloca aqui, ó, 3,14 vezes o raio, que é 10. Aí você multiplica. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes 10. Estão lembrados que eu expliquei em sala de aula que quando é multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, a vírgula corre para onde? Direita. A vírgula corre para a direita. Quantas casas? É só você olhar o número de zeros. Aqui tem quantos zeros? Um zero. Então ela vai correr uma casa para a direita. Então, vocês estão percebendo que a vírgula está entre o 6 e o 2. Como ela vai pular uma casa, ela vai ficar entre o 2 e o 8. Logo, esse comprimento aqui, ó, é 62,28 centímetros. Ok, ó? Certo? Esse comprimento dessa circunferência aqui, ó, vale 62,8 centímetros. Observe que eu só pulei uma casa. A vírgula está entre o 6 e o 2. Ela dá só um pulo, então ela fica bem aqui, ó, entre o 2 e o 8. Então ela está aqui. Logo, o comprimento vai ser 62,8, ok? Agora você também pode, eu dar o comprimento da circunferência, certo? Botar mais um exemplo aqui. Eu posso dar o comprimento da circunferência, por exemplo, o comprimento vale 100 centímetros. E eu posso pedir o raio. Qual é o raio de uma circunferência cujo comprimento é 100? Então, observem que eu posso dar esse comprimento aqui, ó, de 100 centímetros e pedir para vocês o raio. Qual é o raio? É simples, vamos jogar na forma. Logo, o comprimento vale 2πr. Quem é o comprimento que ele deu? Eu não estou pedindo o comprimento agora. Eu estou procurando o raio. Então, o comprimento ele já informou. Vale 100. 2π vale quanto? Π vale 3,14. E o raio que nós estamos procurando. Então, aqui vale 100 é igual 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes o raio. Eu só vou trocar de membro. Se 100 é igual a 6,28R, então 6,28R é igual a 100. Logo, o raio vai ser quanto? Vai ser 100 dividido por 6,28. Muito bem, então 100 dividido por 6,28. Qual é o raio, professor? Vai dar aproximadamente, se você fizer essa divisão em casa, vai dar 15,92 centímetros. Então, o raio dessa circunferência vale 15,92. E se eu pedisse o diâmetro? Simples, o diâmetro, olha só, o diâmetro é 2 vezes o raio, ok? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, logo, o diâmetro seria 2 que multiplica. Quanto é que deu o valor do raio? 15,92.
Então você coloca aqui, ó, 15,92. Então o diâmetro dessa circunferência é só você multiplicar 2, que multiplica 15,92, que vai dar quanto? 31,84 centímetros. Esse seria o valor do diâmetro. Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês fazerem no livro as páginas. Qual vai ser as páginas aqui? Para a gente depois eu estar gravando uma aula. Página 28, página 29, página 28, página 29. Essas duas páginas, referente ao comprimento da circunferência, beleza? Aí vocês irão fazer e qualquer dúvida eu entro em contato com vocês ou vocês entrem em contato lá no grupo e a gente vai estar gravando para resolvendo algumas questões do livro. Bons estudos!